Olá, estamos começando mais um encontro aqui no canal Chave Fechadura com o professor e farmacêutico Leandro Giorgetti. E aí, tudo pronto? Hoje o nosso papo é sobre um assunto seríssimo e super importante no dia a dia da saúde, as infecções hospitalares. A gente vai tratar esse tema como se fosse uma grande investigação clínica, sabe? E nessa história, o farmacêutico é tipo o detetive principal. Para a gente não se perder, vamos seguir esses passos aqui na nossa jornada. Então, vamos lá. Para começar qualquer boa investigação, a gente precisa primeiro conhecer o local do crime, certo? Então, bora entender os conceitos básicos desse cenário. O primeiro termo da nossa lista é a tal da IRAS. O que é isso, afinal? Bom, de forma bem simples, é toda infecção que o paciente pega depois que entrou no hospital. Ele não chegou com ela, sabe? Ela apareceu ali durante a internação ou até mesmo depois da alta, mas como consequência de algum procedimento ou do próprio ambiente. Agora, um ponto que, olha, sempre gera dúvida. Qual é a diferença entre colonização e infecção? Pensa assim, ó. Na colonização, a bactéria está lá no corpo, mas está quieta, na dela, sem causar nenhuma doença. O nosso suspeito está na cena, mas não fez nada. Já na infecção, e o negócio é diferente. A bactéria começa a se multiplicar, a invadir, e o corpo reage. Aí sim, o crime está acontecendo. E no fim do dia, quem bate o martelo para dizer se é um ou outro é a avaliação clínica. Ela é soberana. Muito bem, cenário definido. Agora que a gente já entendeu onde estamos, vamos conhecer os grandes vilões dessa história: as bactérias. E o seu principal superpoder, a resistência. E aqui estão eles, a lista dos mais procurados do ambiente hospitalar. Eu sei, os nomes são bem complicados, mas o que a gente precisa guardar é que o grande problema com eles, o superpoder deles, é a capacidade de resistir a vários antibióticos ao mesmo tempo. E isso, claro, transforma o tratamento num desafio gigantesco. E como é que funciona esse tal superpoder? Olha que interessante. Um dos truques mais eficientes que elas têm é produzir uma enzima chamada beta-lactamase. Imagina que o antibiótico é uma chave tentando abrir a fechadura da bactéria. Essa enzima chega antes e quebra a chave. Ela simplesmente destrói a molécula do antibiótico antes que ele possa agir. É uma verdadeira guerra química em escala micro. Ok, já conhecemos os vilões. Agora, a investigação do nosso detetive clínico pode de fato começar. É o momento de descobrir qual é o culpado específico de cada caso. E como a gente luta contra eles? Basicamente com duas táticas. A primeira é a terapia empírica. É tipo um primeiro ataque, baseado nos suspeitos mais comuns para aquele tipo de infecção, sabe? Mas assim que o laboratório manda o resultado e diz o culpado é esse aqui e essas são as fraquezas dele, a gente parte para a terapia direcionada. Aí o tiro é certeiro, muito mais preciso e eficaz. Certo, já entendemos o tamanho do problema. Mas então, qual é a grande estratégia para a gente virar esse jogo? A resposta está em usar as nossas armas, os antibióticos, com muito mais inteligência. A pergunta que não quer calar é essa aqui. Como é que a gente usa esses medicamentos tão poderosos de um jeito que eles continuem funcionando no futuro? Porque, né, não dá para sair usando de qualquer jeito. E a resposta para essa pergunta tem um nome: Antimicrobial Stewardship, ou AMS. A palavra stewardship é meio chatinha de traduzir, mas a ideia é de ser um guardião, um zelador de um recurso muito, muito precioso. Pensa que os antibióticos são como a água num deserto. A gente precisa gerenciar com o máximo de cuidado para não acabar. O AMS é exatamente isso, um programa super organizado para garantir o uso do antibiótico certo, na dose certa, pelo tempo certo e, claro, para o paciente certo. E uma ferramenta bem prática que ajuda nisso é essa classificação da OMS, AWAR. Ela divide os antibióticos em 3 categorias. O grupo acesso, que são os de primeira escolha para infecções mais comuns. O grupo vigilância, que já acende um alerta e precisa de mais cuidado no uso. E o grupo reserva, que, olha, são nossa última cartada só para casos de bactérias super resistentes. É um jeito de organizar o nosso arsenal. Mas sabe como é, né? O melhor jeito de ganhar uma luta é nem precisar entrar nela. Por isso, a forma mais inteligente de combater uma infecção é, antes de tudo, evitar que ela aconteça. E é aqui que entram as profilaxias. A gente tem a clínica, que é para proteger aqueles pacientes com risco lá no alto, como os imunocomprometidos, e tem a cirúrgica, que é super comum, uma dose de antibiótico um pouquinho antes da cirurgia para evitar infecção no local do corte. A ideia é fortalecer as defesas antes mesmo da batalha ter chance de começar. Agora se prepara para esse número porque ele é bem chocante.
Entre 30% e 40%. Essa é a estimativa da quantidade de infecções hospitalares que são transmitidas, sabe como? Pelas mãos dos profissionais de saúde. Pois é. E isso leva a gente para a conclusão talvez de mais importante de todas. A atitude mais simples, mais barata e disparado a mais eficaz para evitar que essas infecções se espalhem é lavar as mãos, higienizar as mãos corretamente. É o básico do básico, mas é um básico que salva muitas vidas. E com tudo isso, a gente chega, finalmente, no coração da nossa investigação. Qual é o papel do nosso detetive, o farmacêutico clínico? Ele é, sem dúvida, o grande herói dessa história. Olha só que forte isso aqui. Essa frase é de 1988. Há décadas, o Programa de Controle de Infecção Hospitalar já dizia com todas as letras que o farmacêutico é a peça central para garantir o uso racional dos antibióticos. Isso não é moda, não é novidade, é uma responsabilidade histórica da nossa profissão. E o que esse profissional faz, na prática, no dia a dia? Ele está na linha de frente liderando os problemas de stewardship, ele faz parte da CCIH, ele analisa cada prescrição para ver se a dose está certa, se o tempo de tratamento está certo, ele treina as outras equipes, fica de olho no mapa de resistência do hospital, ajuda a criar os protocolos, ou seja, ele está em todas as pontas dessa batalha, da estratégia no escritório até o cuidado direto com o paciente. É isso, pessoal. Chegamos ao fim da nossa investigação. A gente espera que essa análise tenha ajudado a clarear um pouco mais essa luta tão complexa contra as infecções hospitalares. Para continuar por dentro de outros temas como este, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Chave Fechadura e, claro, compartilhar com os colegas. Conhecimento é a nossa melhor arma. Um grande abraço e até a próxima!